Vamos lá, meu povo! Banda Gira! Vídeo inédito, sem vinheta, sem gracinha, sem nada, sem corte. O negócio é rezar para ninguém entrar, porque o editor está de férias. Então, esse vai ser no seco, esse vai ser assim. Então, momento de carnaval. Nem de carnaval eu gosto. Mas, o que precisamos falar? Vencedora do Carnaval Rio de Janeiro, Grande Rio. Grande Rio que desafiou toda a estrutura num conjunto de coisas e trouxe aí, de uma forma avassaladora, a questão de Exu para a avenida. E as escolas esse ano, principalmente no Rio de Janeiro, elas estavam com essa linguagem. Depois de passar anos falando sobre a Babilônia, sobre a Macedônia, sobre a Grécia, eu acho que teve um consenso aí no pandemia ou no pós-pandemia, e elas começam a trazer a linguagem de Exu, a linguagem de Pombagira aí para o samba, que não é nenhuma novidade. E se Exu é o grande campeão do Carnaval 2022, boa parte dos religiosos, sejam eles umbandistas ou de outras vertentes, são os desclassificados. Por quê? Porque eu vou chamar de religioso para não ficar muito na situação específica. Os caras não conseguem apreciar, os caras não conseguem entender. Se no Brasil existe uma situação de intolerância, existe uma situação de perseguição, existe uma situação onde os terreiros estão sendo aí arrebentados no sentido físico, por um outro lado, a própria comunidade, em muitas manifestações, em muitos posicionamentos, ela não ajuda. E aí eu posso falar, meu, umbandista, olha, como ele tem essa injeção cristã barra kardecista, ele não consegue nem entender a linha do tempo do carnaval, ele não consegue enxergar que essa estrutura, por mais que seja a questão do entretenimento, é excelente. Num determinado momento, durante horas, se falou muito de Exu, se falou muito de Pombagira, e isso ganhou uma visibilidade. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui um takezinho do desfile, principalmente daquele carro de Exu da Grande Rio, onde a mão sobe, né, Exu segurando o mundo. Falar também das questões que, sim, existe ali um universo de coisas se misturando, se chocando, a ideia de Exu Orixá e Yorubá, a ideia de Exu entidade no Brasil, só que o mais importante, isso ganha uma exposição, isso ganha uma abertura. E quando eu falo que um bandista ele é preguiçoso, ele não vai atrás, dentro da questão da estrutura dos povos de Exu, dos reinos de Exu, nós temos aí o reino da lira. Gente, o carnaval, o jogo do bicho, é muito o reino da lira. E eu tiro o chapéu, porque os caras conseguiram fazer um desfile, criar várias situações que são ali as simulações do reino da lira o tempo inteiro. E esse é um reino de expoente forte no Brasil, esse é um reino que ele está aí, ele não se fechou, muitas entidades transitam por esse reino, só que aí o Umbandinha ele quer colocar o valor cristão dele, ele quer colocar o valor moral dele em cima de uma amoralidade. O carnaval, por si só, manobra muito dinheiro. O carnaval, por si só, ele envolve várias coisas, sejam elas lícitas ou ilícitas, desde o financiamento do jogo de bicho a outras linhas de financiamento, até outras estruturas mais pesadas, mas isso é o reino da lira. E aí a gente tem esse movimento ou de não aceitação, ou de não entendimento. Isso já estava acontecendo no desfile da Salgueiro. Eu separei aqui para... eu estava acompanhando algumas páginas, né? E aí no desfile da Salgueiro tinha um carro também, que era a representação, dois modelos, se eu não me engano, um homem preto, uma mulher preta, e eles representando ali Exu e Pombagira, o casal,
E aí a internet começa a ser recheada desse tipo de coisa. Acho um absurdo expor o sagrado dessa maneira. Minha religião que amo. Infelizmente, o ser humano não respeita mais nada. Falta explorar o que ainda? Esse tipo de posicionamento, opinião e achismo, eles não têm fundamentação técnica. Eles têm fundamentação emocional, nem fundamentação, eles têm argumento emocional. Então, se a natureza de Exu, e ali o impactante né? A mulher, ela está com os seios à mostra. E, nossa, o desabar da sociedade umbandista cristã brasileira. E na quimbanda, a mulher, a pombagira, ela com o peito nu, representa o quê? A liberdade, ela não esconde o poder, ela não esconde a força dela. Vamos seguir com mais comentários excelentes. Fulana, concordo plenamente com você. Achei depravado a forma que a mulher se expõe. Ela não precisa se expor assim, isso é coisa do ser humano mesmo. Não acredito que as entidades tenham gostado desse tipo de representação. Nesse momento eu paro, né? Imagino a entidade, uma cutucando a outra, falando: você gostou do desfile? A outra, não. Não, não. Meu pudor como entidade, meu pudor católico, kardequinho cristão, não aceita. Imagina, eu sou uma entidade que eu não aceito isso. Eles não são ligados à matéria, ao corpo, ao todo esse apetrechos. Eu amo a Umbanda, mas não acredito que a espiritualidade esteja feliz com as nossas atitudes. Isso mostra como somos pequenos ainda perante aos olhos de Oxalá. Precisa meter Oxalá na ideia, né? Precisa meter um orixá atravessando um argumento. Então, a pessoa ela não tem uma base estruturada nem em relação às entidades, ela tem uma visão totalmente puritana, cristã, católica, kardecista, e ela ainda precisa atravessar o orixá no meio. Ainda a humanidade não entendeu o verdadeiro significado do amor incondicional. Estou esperando ela usar a palavra evolução. Somos ignorantes e pequenos ainda para entender que a espiritualidade não quer esse tipo de representação, e sim o desapego a tudo que condiz ao planeta Terra. Axé, é isso! Viva a bandeira do nosso lar! É esse tipo de coisa, é esse tipo de situação que não conecta com a realidade, com a natureza de Exu entidade, com a natureza de Pombagira entidade, e também não conecta com a natureza de Exu orixá. Não conecta, porque se a pessoa estudar um pouquinho, se a pessoa conversar com algumas famílias que tem ali no seu circuito a questão do culto a Exu, a iniciação a Exu, há de se entender a natureza de Exu, a relação de Exu com o corpo, a relação de Exu com o sexo, a relação de Exu com tudo que estava ali, literalmente sendo expresso, né? Então, deixa eu ver aqui, aí eu tenho alguns dados técnicos aqui da escola. O que chama atenção, né? O samba-enredo, o tempo inteiro a construção do samba-enredo, eu estou com a letra aqui, e aquela abertura, né? Exu Caveira, Sete Saias, Catacumba, é no toque da Macumba, Saravá, Alafiá. Então, esse movimento que a escola faz de trazer a realidade dessas entidades, das entidades populares, aí ela transita, fala um pouco da questão de caboclo, fala um pouco da questão de Zé, de malandro, né? E traz ali, ela traz variações, ela consegue encaixar variações das cantigas mais populares, das cantigas mais famosas, né? E aí ela coloca ali alguns termos, né? Adeque, Exu, Exuê, Udará, Ebará, Olegbará. Então, ela vai fazer o casamento de uma nomenclatura que está ali no trânsito da cultura tradicional iorubá, que está também ali disseminado no candomblé, a questão do movimento da diáspora, e que, de certa maneira, se popularizou aí no Brasil afora. Então, aí tem um momento que coloca, né, Exu, o Ifá nas entrelinhas dos Odus, preceitos, fundamentos do Lobé. Gente, a construção, ela é muito interessante. E, principalmente, o quê? O desafio de trazer isso na maior festa que existe,
e colocar isso de uma forma bem escancarada. Então, um carnaval onde muito se falou de Exu, Exu foi literalmente o grande campeão do carnaval aí de 2022. Então vamos lá. Então, ó, esse carro aqui, né? Aí aqui Exu, a representação da mão de Exu, e Exu começa aqui, ele vai fazer esse movimento, Exu segurando o mundo. E aí chega no momento, o ápice da apresentação. Aí algumas pessoas dando entendimento, porque aqui são os catiços. Gente, toda a representatividade aqui de figurino, de cor, de uma série de coisas, está muito ligado a essa estrutura principal, né? Então aqui, ó, Exu, ele literalmente, depois de segurar o mundo, ele aí no ápice, né, do mundo, e esse cara aqui, esse modelo, esse ator, enfim, esse intérprete, olha, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. E a dinâmica da capacidade física ali também, né? A vitalidade. E eu convido você, olha lá, Emerson Dálvaro, né? Fazendo a sua representação, ó, Exu, a boca que tudo come, né? Só que trazendo aí na cabeça, a representação de Exu, lembra um pouquinho o Exu do Besouro. E aqui essa ideia, né? Existem alguns itãs, existem uma série de coisas Exu fazendo esse movimento, comendo tudo que vê pela frente, e a representação, eu convido vocês a olharem alguns vídeos da tradição iorubá, onde há a manifestação de alguns eleguns de Exu, e a gente entender essa identidade corporal, a gente entender essa situação. Então, nota 1000, e sem mimimi, sem encheção de saco, a gente precisa entender quando há um movimento de representatividade muito grande, principalmente quando a gente está vivendo um problema muito sério dos terreiros sendo destruídos, sendo arrebentados, e a hora que tem esse movimento, dá para mostrar que ainda está vivo. Logo mais eu vou gravar um vídeo que é uma teoria. Por que a Umbanda e o Candomblé não sobreviverão ao passar dos anos por causa do próprio adepto? Gente, Exu se torna, e a gente precisa, o grande campeão do Carnaval 2022, e a gente tem que ter um olhar sobre isso. A gente precisa ter um olhar sobre isso. A gente precisa entender isso. E entender que essa exposição na maior festa do mundo, ela precisa acontecer. Parabéns a todas as escolas, parabéns à Grande Rio, parabéns a todas as escolas que desafiam aí um sistema estrutural problemático num país que já foi considerado católico e hoje está se tornando um país de uma referência evangélica. Parabéns a todos os envolvidos. Agora você, um bandinha que ficou, isso não é assim para mim. A Pombogira tá vulgar. Vai arrumar coisa para você estudar. Vai arrumar coisa para você tirar esse cristão kardecista que habita dentro de você, ou vai frequentar a igreja, vai frequentar o kardecismo, e tá tudo bem. Só não pode vir literalmente cagar a regra na questão de Exu e Pombagira, principalmente na relação corporal. E óbvio, se você não sabe o que é o reino da lira, você não está preparado para o reino da lira, e você vai entrar em choque aí com as coisas do reino da lira. Banda gira e para o Exu que levou, literalmente, Carnaval de 2022. Banda gira.